Quem começa? Eu que começo todos? Sim. Olá! Olá! Mais um Vida Triuna no ar. Vou fazer uma pergunta hoje pro Edson e eu não sei se ele se lembra. Como que você conheceu minha família? Bom, pergunta difícil. Você lembra? Eu lembro, lógico que eu lembro. Como não lembrar? Não Como é que eu sei. não vou lembrar como eu conheci sua mãe? Bom, brincadeiras à parte, eu conheci, obviamente, a família dela indo visitar sua família, ela morava com a avó dela, a mãe dela morava no interior, eu acabei conhecendo a mãe dela depois de quase mais de dois, 3 meses de namoro, aí eu acabei conhecendo a mãe dela, que estava visitando a avó dela que morava lá em São Paulo, e acabei conhecendo e tal, mas acho que conhecer foi bem tranquilo naquele momento ainda de a gente estar namorando, tudo é novo, as Era muito aceitações, diferente? as aceitações são bem tranquilas, mas o grande choque, a maior diferença foi exatamente a diferença familiar. Eu venho do ambiente eu vinha do ambiente naquela época que minha família era católica, né? E a família dela era evangélica, toda. Então, houve aquele choque inicial. Eu também, né, era católico na época, né, e ela frequentava muito a igreja, e a gente começou a namorar e houve aquele choque inicial exatamente dessa questão de, não vou chamar de religião, né, mas eu era católico e ela era evangélica. Então, os hábitos eram diferentes, as atitudes eram diferentes, as ações diferentes, ou seja, o que as famílias gostavam também eram muito diferentes, então eu tive que começar a me adaptar com esse processo. O tema, como você já deve ter visto aí na descrição do vídeo, é como lidar com as diferenças familiares, ou seja, duas pessoas totalmente diferentes se encontram, se apaixonam e vêm de famílias totalmente diferentes, né? E aí, como que a gente resolve isso? Bom, quando eu conheci a tua família, na verdade... Você lembra? Lembro. Lembra muito Na bem? verdade, dizem que a primeira impressão é a que fica, né? Se for por esse ditado, eu tava lascada, porque a gente namorou um tempo, na verdade, e aí a gente chegou a se separar. A gente namorou 3 meses e se separou. E aí, nesse intervalo, quando a gente estava separado, eu não tinha conhecido ainda a família dele. Ele sofreu um acidente de carro e o carro capotou. Resumindo, o carro capotou, eu passei de ônibus e vi o carro capotado. Aí um amigo meu falou, não sei o que, aquele carro era do Edson. Quando ele me falou isso, eu fiquei desesperada. Eu lembro que eu subi, era uma ladeira assim, a gente morava em São Paulo, na Vila Ed. E eu subi aquela ladeira puxando esse meu amigo pelo braço, por que você não me falou? E fiz ele me levar na casa do Edson. Conclusão, eu cheguei lá, eu lembro da cena, assim, tava a avó dele, a mãe, acho que prima, eu não lembro quem mais que tava, eu lembro muito bem da avó, e que a avó dele era muito brava, e da mãe dele sentada numa cadeira na calçada, tomando assim, sabe aquele arzinho à noite e tal. Eu cheguei que nem uma louca, nunca ninguém tinha me visto, eu cheguei e perguntei, cadê o Edson? Aí alguém falou pra mim, tá lá dentro. Tipo, eu entrei na casa dele sem falar com ninguém, sem me apresentar. O meu amigo na época que ficou na calçada se explicando, coitado, pra sua mãe e pra sua avó. E eu subi, aí você tava no quarto, você tinha acabado de chegar do hospital, tava com o corte, foi na orelha, né? Todo enfaixado, todo com a camisa cheia de sangue. Cheio de ponto na cabeça. Cheio de ponto na cabeça, e eu desesperada, enfim. Aí depois disso a gente voltou e a gente tá junto até hoje. Mas a primeira impressão da tua família não deve ter sido muito boa comigo. Bom, talvez não, mas acho que eles se adaptaram. Hoje eles me amam. Mas é interessante que essa questão, esse tema, ele é muito abrangente e é muito legal, né? Que essas diferenças de famílias, elas acabam culminando ou entrando exatamente, ou principalmente quando você se junta, quando você se casa, né? Você, obviamente, foi criado em ambientes diferentes e elas afloram exatamente no momento do casamento, porque cada um traz a sua forma de, ou seja, a forma que foi criado, né, a forma que viveu, traz para dentro de casa. Então começam os primeiros atritos de família. Vou dar um exemplo muito simples aqui, por exemplo, eu sempre dormia, na minha família era muito comum isso, dormir de TV ligada.
A gente dormia, a TV ficava ligada e tal, poxa. E nas primeiras noites, nossa, na casa, depois de casado, eu queria dormir ligado e ela não consegue dormir com a TV ligada com barulho. De jeito nenhum. Poxa, aí começa a confusão. A mesma coisa, na hora de acordar de manhã, eu tenho um jeito de pegar a pasta e apertar a pasta, ela não gosta, tem outro jeito e por aí vai. Então, o que acontece nesses momentos, né? Começam a haver ali os conflitos também, né? De que você traz da sua família. E aí, obviamente, como é que você resolve isso? E a gente aprendeu isso com o tempo. Fazendo concessões. Não tem jeito de conviver, ou seja, se você não fizer concessões dentro do casamento, dentro da família, para você começar a conviver, né? Ou seja, eu aprendi, por exemplo, não posso ter TV ligada mais. Não, porque senão eu não durmo. A gente tinha até pouco tempo TV no quarto de enfeite, né? Porque nunca deu certo. Nunca podia usar. E quando... Outras coisas, né? Eu morei com a minha avó, então eu aprendi desde muito nova a limpar a casa, fazer tudo, né? Essas responsabilidades. Ele morava tinha a mãe e tinha uma irmã, então eu imagino que a responsabilidade maior de coisas da casa eram mais com a sua irmã, né? Sim, sem dúvida. Outra coisa legal, né, que disse comentar é que, poxa, quando eu casei eu achava que tinha algum problema na casa, né? Literalmente. Quando eu morava na casa da minha mãe, chegava em casa, eu não me preocupava com louça, não me preocupava com comida, não me preocupava com roupa, tava tudo lá, a pia sempre limpinha, a roupa sempre no guarda-roupa, tudo e tal. Aí quando eu casei já não era assim, né? Poxa, a louça, ela não ficava limpa, ela ficava lá sempre em cima da pia, a roupa também, né? Não aparecia. Eu usava, mas a gaveta ficava vazia. Cadê a roupa de novo? Ela não voltava. Então, realmente, isso é uma outra coisa que a gente acaba aprendendo, né? E viver como casal, viver como depois de casado, né? Você vai ter que não só abrir concessões, mas também assumir algumas tarefas para o bem convívio do casal, né? Não adianta, é uma vida a dois. Então você precisa, assim, aprender a respeitar um limite do outro, mas também a fazer coisas em conjunto, coisas em prol do casamento, coisas em prol do relacionamento, né? E às vezes os casais esquecem um pouco disso e acabam deixando um peso só em um, ou peso no outro. Porque você está acostumado com a vida que você teve. Então você está acostumado com o que eu aprendi com a minha mãe, o que eu aprendi com meu pai. A nossa rotina era assim. Então a gente leva tudo isso pro casamento, né? A gente leva aquele jeito de ser da nossa família. Não tem como não levar. E aí a gente acaba fazendo uma coisa que é super perigosa, né? A gente acaba fazendo comparações. Né? A gente tem essa tendência. Exatamente. Aí que começa, né? No comecinho não. O começo ainda é muito... Ainda mais de rosas, lua de mel. Mas depois começa. Ver uma coisa que o outro fez. Mas você tá igual sua mãe. Mas você tá igual seu pai, né? Porque você já começou a identificar os defeitos da sogra, do sogro. Aí você começa a atacar o outro, fazendo comparações das coisas. E isso é muito perigoso, porque não há ninguém que tolere, né? Ninguém gosta, né? Qualquer tipo de comparação. Ninguém então, gosta. Poxa... E essa comparação nunca vai ser justa, nunca vai ser legal, porque mãe é mãe, né? Esposa é esposa, né? Marido é marido, pai é pai. Então não dá para fazer comparações. As relações são diferentes. Então você tem que... Não tem que querer, essa comida aqui, a da minha mãe era melhor, ou fazer um tipo de coisa, né? Aí é querer morrer, falar isso pra esposa. Minha mãe cozinhava melhor, fazia tal coisa assim melhor, então acho que realmente não dá, não cabe isso. Aí onde começa a criar muito atrito, muitas brigas no casamento, né? Se não, às vezes que muitos casais, a gente tinha um pouco disso, às vezes como é que eu vou dizer, né? Para não deixar o negócio ruim. Às vezes você tinha o costume de comer alguma coisa na casa da mãe, né? E aí a esposa não faz igual, não faz diferente, você acaba dando um jeitinho de ir lá, vou ir para a casa da mãe, usufruir daquilo ali, ou aproveitar aquilo ali, ou seja, você acaba não cortando o cordão, né? Você acaba tendo aquela relação muito próxima com a família. Isso também é perigoso, né? Cortar o cordão umbilical. Eu acho que eu tive mais dificuldade com isso, assim, sendo bem sincera, né, amor? Acho que você passou uns perrengues. Não digo assim de ficar na casa da mãe, mas eu sempre fui muito grudada, né? Muito família. De me apegar muito com os problemas da família, né? E aí isso trouxe problema pra gente, né? Já sai um pouco até do tema, mas rapidinho só pra ilustrar o fato de que naquele momento a gente tinha agora os nossos próprios problemas. A gente tinha que se preocupar com os nossos problemas. Não que, não ligo mais pra ninguém. Mas a gente tem que tomar cuidado para não trazer todos os problemas da nossa família para dentro do nosso novo lar, né? Da nossa casa.
Exato. porque isso prejudica demais. E eu tive mais dificuldade, eu demorei mais tempo que ele. O Edson é muito prático, né? Então acho que ele cortou o cordão assim, muito rápido, eu não. Eu demorei um pouquinho mais. Deu corda, exatamente, demorou um pouco mais, mas fez parte, mas o importante é que cortou. E realmente, isso é bíblico também, né? Bom, nós somos cristãos, né? E dá para falar disso aqui com tranquilidade, né? Pô, quando você se une à sua esposa ou seu marido, realmente você sai da casa dos seus pais e constitui uma nova família. Na construção da nova família, você não vai viver debaixo mais das asas dos seus pais, né? Você vai literalmente viver a sua vida. Então, realmente, o cordão umbilical ele precisa ser cortado literalmente, né? Ou seja, ali no altar, no casamento, cortou-se. Ali começa uma nova família. E aí, assim tem que viver. E muitos têm muita dificuldade disso. Principalmente quem está, talvez os casais, ou os maridos ou esposas um pouquinho mais mimados pelos pais, acaba tendo muita dificuldade de fazer esse corte, de tirar isso, né? Isso traz muito problema. Mas tem muita diferença, viu, gente? Me fala aí se vocês também não passam por desafios assim, relacionados a essa diferença das duas famílias, né? Mas, pra gente trazer aqui um consenso, diferenças vão existir, mas o importante casou, vocês são um só. O casal agora é uma nova família. Então, que essas diferenças não sejam maiores que o propósito de vocês como casal, que o amor que uniu vocês, e que isso não consuma vocês, né? Ao ponto de que os defeitos e as diferenças fiquem maiores. Então, pega essas diferenças aí, dá uma adaptada, abre concessões, né? E chega num consenso para vocês criarem a identidade de vocês como casal. Já não é mais a identidade dela, nem a identidade dele. É a identidade do casal, que um foi moldado no outro, né? A gente se molda. Tem coisa que eu passei a gostar por causa dele, tem coisa que ele passou a fazer, passou a gostar por causa de mim, e a gente vai se moldando, e aí no final dá tudo certo. Exatamente. E assim a gente vai construindo uma vida saudável, uma vida triuna. É isso aí. Bom, se você gostou desse conteúdo, gostou do que a gente, ou tem gostado do que a gente vem fazendo e publicando, não deixa de clicar aí no joinha aqui embaixo, se inscrever no canal, ajuda a gente, porque a gente quer levar isso para o maior número de pessoas possível, tá? Então acho que é importante se você puder nos ajudar, né? Beijo. Até mais.